Meet. Ele fica... Bom, então hoje é dia 16, né, do 12. Nós estamos na nossa terceira aula aqui do nosso encontro da disciplina de projetos de tópicos especiais 2. E hoje a gente vai trabalhar, então, o PBL. Né? Vou fazer uma apresentação aqui. E, mais uma vez, eu coloco a mesma orientação. Fiquei à vontade para perguntar. Então, não deixem passar, porque às vezes passa o momento e aí até você retomar aquela ideia de perguntar, já passou. Então, por favor, interrompam à vontade, no microfone, porque eu não estou vendo o chat, né, para que a gente possa dialogar. A ideia é a gente dialogar sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Certo? Então, coloquei como tema aí aprendizagem baseada em problemas, mas no PBL seria Problem-Based Learning. E aí tem até um desenho que foi interessante, né, que eu peguei da internet também, que é o APB ou PBL. Né? No Brasil ficou traduzido como APB, e a gente tem trabalhado aí essa metodologia de várias formas. Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso. Mas antes da gente entrar especificamente no PBL, eu queria conversar com vocês sobre a taxonomia de Bloom. Primeira coisa que eu queria saber é se alguém de vocês já estudou, já ouviu falar, o que vocês conhecem sobre taxonomia de Bloom. Essa pirâmidezinha. Pode falar, que eu não... Pode abrir o microfone, por favor, e falar. Eu não estou enxergando o site. Não, é porque a gente trabalha isso muito em inglês também. Porque a gente usa... Porque como a gente faz por níveis de complexidade, quando a gente está no nível muito baixo, assim, em termos de uso de língua ou de vocabulário, então a tendência do aluno ele ter menos formas de se comunicar. Então, se a gente começa da base, que são coisas mais simples em termos de comandos, de resposta, o aluno vai aos pouquinhos entendendo que também a língua tem a questão da complexidade. Então, você vai subindo os níveis e vai criando mais complexidade. Então, se eu pergunto o que é um nível de complexidade. Se eu pergunto como aí você vai aumentando, né? Claro que para cada nível tem uns verbos que tem a ver com identificação, comparação, relação, criação. Então, cada nível vai trazer um nível de complexidade. Mas em inglês a gente usa muito isso para pensando que em cada nível né? Se você são 6 níveis, né, de aprendizado de línguas, né? A1, B1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então você tende a focar mais de acordo com a quantidade de língua que o aluno consegue produzir. Então, assim, eu já usei nessa parte, tanto que a gente tem até um quadrinho que a gente usa para falar com os alunos, com os verbinhos, né, para cada nível. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu mostro para vocês. É isso. Legal. Quem mais já ouviu falar, já estudou taxonomia, já nunca ouviu falar nada? Eu conheço, às vezes eu até consulto, porque, pelo que eu sei da taxonomia de Bloom, é uma série de objetivos de aprendizagem, não é? Então, eu já utilizei para me ajudar a compor, assim, meus objetivos de pesquisa, num projeto, ou até mesmo num planejamento de aula, né? Ali, onde eu escolho os objetivos, e aí esses verbos que estão no infinitivo, que indicam a ação que vai ser desenvolvida, né, no âmbito da aprendizagem, e aí eu adequo a minha aula, o que eu quero para aquela aula, para ser o objetivo. Então, são verbos que ajudam muito no planejar de uma pesquisa, no planejar de aulas mesmo. E é isso que eu sei. Na verdade, né, Stephanie, o Bloom ele classificou os verbos para ajudar a gente a identificar esses níveis de aprendizagem, de conhecimento, né? Que são esses níveis que estão nessa pirâmide que eu projetei aqui.
Então, que vai de um nível mais básico, né, do lembrar, até um nível mais complexo, que é o criar, né? Então, aí ele classifica quais os verbos, a partir dessa classificação que ele faz, os autores que vêm depois dele, selecionam quais verbos a gente deve usar para a gente identificar que nível de aprendizagem a gente deve, ou a gente quer alcançar, né? Liga, Isa. É porque está em inglês, né? Mas ele traz. E aí você tem uma rodinha, é bonitinho, você vai girando, e aí você tem os níveis, né? Então, por exemplo, o mais básico, ele é knowledge, né? De conhecimento, né? Deixa eu pegar aqui, knowledge, que é remember, né? De lembrar. Aí o próximo é comprehension, né? De compreender, entender o texto, né? E aí tem um tipo de perguntas, por exemplo, como você compara uma coisa com a outra, contraste uma coisa com a outra. E aí tem aí aquela listinha, claro, eu posso passar para você, mas eu tivesse. Deve ter em português esse aqui, né? Porque não está em inglês. Então aí tem A lista dos verbos, né? e é enorme, porque aí você monta a sua aula pensando como é que eu vou questionar os alunos a respeito do conteúdo, né? Também Os seus interessante. objetivos vão estar ligados ao que você quer enquanto meta, né? O que você quer alcançar. E aí ele vai dar essa regrinha. Isso. É muito interessante, gente, que durante muito tempo na educação brasileira, e até hoje ainda, tem muito educador que resiste a isso, porque fala que isso é muito engessado. Só que, na minha concepção, é um engessado que dá resultado. É um engessado, não. Ele tem o que você usa para o que você quer alcançar. Então, ele tem uma objetividade no trabalho. E durante muito tempo, teve muitos autores aí, muitos pensadores brasileiros que rejeitaram isso, né? E que tem voltado agora. Isso não é novo, isso é lá da década de... Agora eu não vou saber direito, mas é antes da década de 60, né? Então, é uma coisa assim que não é novidade, mas que tem voltado com uma certa frequência. Por quê? Porque na hora de fazer um planejamento, a gente tem muita dificuldade em qual verbo utilizar para alcançar aquela minha meta, aquele meu objetivo lá na frente, né? Então, é muito importante assim a gente ter isso claro, porque isso vai ajudar a gente a projetar, a programar, né, a planejar melhor as nossas atividades. Então, é muito importante, na minha concepção, é muito importante isso. E eu vejo que na pedagogia isso às vezes é muito desprezado, é muito mal utilizado e muito mal estudado, né? Então, se ignoram aí algumas concepções dessa linha de trabalho, né? E acaba fazendo com que a hora que a gente vai ter que escrever lá o planejamento, a gente não sabe qual verbo utilizar. Então, você utiliza um negócio lá que tem um nível de complexidade muito maior do que aquilo que exatamente você queria alcançar com aquele seu objetivo. Alguém mais quer falar aí dessa questão da taxonomia de Bloom? Quiser compartilhar? Ok? Então, vamos para frente. Eu vou continuar a apresentação aqui. Não. Oh, meu Deus. Colabora aqui, ou Meet hoje não está muito meu amigo, não. Então, gente, só para a gente entender, porque a gente vai inverter essa pirâmide já já. Então, vamos trabalhar ela bem aqui para a gente compreender, né? Então, o primeiro nível de aprendizagem que o Bloom coloca é o lembrar. Então, eu começo a aprender quando eu lembro de alguma coisa que eu já vi, que eu já estudei, que eu já tive a informação e assim por diante. Aí, no segundo nível, está a compreensão, compreender. Então, eu só consigo aplicar um conhecimento se eu compreender esse conhecimento. E o que acontece na maioria das vezes é que o nosso conhecimento ele fica no nível do lembrar. Então, eu
estudo lá na sala de aula determinado conteúdo, e aí eu vou para a prova, eu lembro daquilo lá e eu respondo a prova. E quando a prova me pede algo um pouco a mais do que lembrar, me pede uma compreensão daquilo que eu estudei, aí eu já não consigo responder aquilo lá que está me solicitando na pergunta, e assim, na pergunta, falando na prova, mas pode ser a prova, uma atividade qualquer lá, avaliativa ou não. Um terceiro nível de compreensão é o aplicar. Então, ó, eu preciso primeiro compreender para depois eu conseguir aplicar esse conhecimento em algum tipo de atividade, tá? Um quarto nível é o analisar. Então, assim, às vezes a gente trabalha com o aluno no nível do lembrar, e aí lá na prova a gente pede para ele analisar fazer associações e assim por diante, e aí ele não dá conta de fazer. Então, o que faltou? Faltou para a gente ampliar o nível para compreensão e aplicação para ele conseguir fazer análise, tá? O quinto nível aqui é a avaliação, avaliar, né? Então, ele só consegue avaliar determinado conhecimento a partir do momento em que ele compreendeu, conseguiu aplicar, conseguiu analisar, então aí ele vai conseguir avaliar. E o último nível, o nível mais superior aqui, é o nível do criar. Então, assim, o aluno só vai... O aluno, estamos falando de aluno porque a gente está falando de processo educativo, de sala de aula e de educação, né? Então, a criação, ela só vai acontecer se esses níveis anteriores aqui, eles forem alcançados. Se não alcançar a compreensão, a aplicação, a análise e a avaliação, automaticamente não vai ter criação dentro daquele conteúdo que você está trabalhando. E aí, para cada um desses níveis aqui, a gente vai ter verbos e vamos ter direcionamentos específicos para chegar nesses níveis aí, tá? Então, por que eu quis trazer essa taxonomia aqui? Porque a gente vai entrar no que seriam os fundamentos aí até das metodologias ativas, né? E aqui a gente tem uma pirâmide de forma invertida aí do que os níveis que o Bloom coloca, tá bom? Essa pirâmide, ela é do Edgar Dali, tá? E aí tem uma outra que nós vamos ver daqui a pouco, que é de um outro autor, que vai estar mais direcionado para o nosso trabalho. Então, o Dali, o foco dele era a questão do audiovisual, era a questão da importância de avaliar a questão do audiovisual. Então, ele coloca nessa pirâmide dele o seguinte, vamos começar pelas frases que está aqui, né? Eu vejo, eu esqueço. Eu ouço, eu lembro. Eu faço, eu compreendo. Né? Então, aqui, dentro dessa visão aqui, que vai estar a formatação dessa pirâmide. Então, assim, depois de 2 semanas, nós lembramos de 10% do que a gente leu, 20% do que a gente ouviu, 30% do que a gente viu e 50% do que a gente viu e ouviu, né? Então, o filme aí, ele vai dar essa característica aí. 70% do que a gente participou de uma discussão, do que a gente falou, do que a gente conseguiu argumentar e assim por diante. Por quê? Porque quando a gente argumenta, quando a gente fala, quando a gente discute, a gente começa a conhecer as próprias ideias e automaticamente começa a reformular essas ideias, tá? E 90% quando fazemos, né, e falamos. Aí, no caso dele, ele está colocando aqui uma simulação teatral e, no caso, que o foco dele é com a questão do teatro e do cinema e assim por diante. Então, o que eu quero colocar a partir daqui? Essas porcentagens, elas são iguais para todo mundo? Não, né? Mas elas têm um fundo de verdade, no sentido de colocar para a gente que a leitura,
o ouvir, né, e o ver, eles são coisas básicas e estão dentro de um processo passivo, né? Até o assistir o filme, né? Eles estão dentro de um processo de passividade. Eu estou passivamente recebendo uma informação e aí eu dessa informação, o máximo que eu capto é 50%, tá? Sem a gente ser exato aí nesses 50, 20, 30 e 10%. Quando a gente participa, né, e aí participar da discussão ou fazer a peça teatral, então nós estamos num processo ativo, nós estamos realizando algo. E aí, nesse processo ativo, a nossa capacidade de construção do conhecimento, ela passa a ser muito maior do que quando a gente está num processo de passividade, recebendo aquele conhecimento ou aquela informação, tá? Fazendo uma comparação... Oi. Não, é só um comentário aqui que a gente trabalhou uma vez com os meninos. Eu já trabalhei 2 vezes com aquele teatro do oprimido, né? Não sei se você já trabalhou. A gente trabalha situações, né, que são problemáticas. A gente trabalhou com a temática do Dia Internacional da Mulher. E, assim, muitos alunos falam, ainda lembro aquela situação. Eles lembram, assim, até... Claro que a gente está num momento de pandemia, a gente não encontrou mais. Eles lembram assim, eu lembro quando a gente fez aquela atividade. É uma atividade no início do ano, que é de março, né? E, assim, eles por muito tempo lembravam da atividade, comentavam a atividade, porque eles tiveram... Primeiro que eles foram co-criadores, eles tiveram que trazer... A gente trouxe a temática, mas eles criaram o problema, né, a situação. Depois tiveram que interferir na situação, depois teve que discutir cada situação. Então, assim, eles lembram com muito, assim, com detalhes, né? Não é só lembrar, a gente fez isso, eles lembram com detalhes até da fala, como cada pessoa se sentiu. É interessante isso, porque o teatro do oprimido a gente faz essa... Não só a questão da criação do problema, mas a análise do problema. Você tem que discutir o que foi, o que aconteceu, como é que a gente vai mudar essa situação. Interfere na ação, né? Muda a ação, né? É só esse comentário. Muito interessante, muito legal mesmo. Então, gente, tem esse outro autor aqui, que é o William Glasser, que ele trabalha essa mesma pirâmide ali do Dali, mas numa concepção mais próxima disso que a gente trabalha em termos de sala de aula, né? Não estou preocupado, nem vou ficar aí preso exato às porcentagens. O que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente para esses 2 momentos aqui, de aprendizado passivo e aprendizado ativo. O aprendizado passivo, ele está dentro dessa estrutura do ler, escutar, ver, né, ver e escutar. Tá mais ou menos, tá igual a classificação do outro lá. Há as outras classificações aqui de baixo que eu acho que são mais interessantes, porque elas direcionam mais para a nossa atividade enquanto professor. Estou querendo entrar, só um minutinho, gente. Senão eu não consigo deixar entrar. Então, quando a gente entra nessa segunda forma de pirâmide aqui, a gente vai ver, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater já dá uma característica aí de 70% do aprendizado ativo. Então, E tem várias ações, vários métodos, várias técnicas, né, de trabalho aí que vão fazer esse trabalho com o aluno. Então, a gente daria para descrever pelo menos umas 10 aí, né? 80% de retenção: escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar e diferenciar. Então, todos esses verbos aqui, né, eles vão ajudar numa aprendizagem mais ativa, né, e que vão, de certa forma, contribuir com a retenção da aprendizagem muito maior do que na forma passiva. E aí, 95%, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Então, são outras ações, né? São verbos de ação aí, que vão ajudar a gente no direcionamento das ações, como
sujeito ativo e que vão ajudar na construção do conhecimento mais efetivo. Então, só para a gente ir para frente, toda atividade que ela se encerra na leitura ou na explicação lá de um professor na sala de aula, ela não vai ter mais do que 30% de retenção daquele aprendizado, tá? Então, isso aqui que nós estamos falando, que eu estou falando aqui agora para vocês, daqui a 2, 3 dias, de repente, pode não se configurar como nada, né? Porque não teve uma aprendizagem ativa, teve uma aprendizagem passiva. Quando vocês forem fazer aí o resumo de vocês sobre essa aula, aí vocês vão ter que retomar alguns aspectos e aí, de repente, nesse resumo é que vocês vão compreender algumas coisas. Por quê? Nesse resumo, vocês estão numa atividade ativa e não passiva. Tá? Entrando, então, no PBL, né, ou no APB, né, na aprendizagem baseada em problemas. O que é exatamente essa metodologia? Né? Construção do conhecimento a partir da discussão em grupo de um problema. Certo? Onde que nasceu isso? No Canadá e na Holanda, né? Nas universidades de medicina. Tá? Olha, em 1969, tem mais, quase 60 anos esse negócio, né? E desde então vem sendo implantado em importantes escolas e universidades em várias áreas do mundo, né? No Brasil, ela chega na década de 80, tá? Na Faculdade de Medicina de Marília e também na Universidade Estadual de Londrina, tá? E eu coloquei essa imagem aqui porque essa imagem demonstra bem como, na maioria ou em grande parte das faculdades de medicina, a sala de aula foi convertida. Por exemplo, eu tenho a experiência que eu trabalhei numa faculdade, fui diretor de uma faculdade de medicina, e a gente, quando implantou lá o PBL, a gente transformou uma sala de aula, ou as salas de aula, em várias salinhas desse tamanho, nesse formato que vocês estão vendo. Uma diferença que a gente tinha lá era que as paredes das nossas salas, elas eram de fórmica, onde o aluno pudesse escrever com o pincel na parede toda, e aí esses grupos, são pequenos grupos, como está aí, né? Eles se reuniam para discutir um problema com um tutor, tem essa mulher em pé, que provavelmente deve ser a tutora, né, desse grupo, e aí esse grupo, então, trabalhava na metodologia da resolução de problemas, tá? Então, é só uma ilustração aí, né, para a gente perceber como é que é isso na Faculdade de Medicina, e hoje eu acho que, se não 100%, pelo menos 90% dos cursos de medicina no Brasil tem o PBL, adotam o PBL como metodologia. Às vezes, ela não é uma metodologia 100% PBL, em todas as disciplinas, mas a maioria das disciplinas trabalham dentro dessa estrutura. Bom, aqui uma imagenzinha, né, só para a gente esquentar o motor aí mesmo, né? Então, por onde começar, né, para a gente pensar no PBL? Então, a primeira questão, a primeira coisa aí, né, pegando aqui, é a questão de investigação, né? Então, a gente tem que elaborar questões de investigação, questões que vão instigar os estudantes a buscarem determinados conhecimentos, né? Depois, a gente tem aqui os conhecimentos envolvidos no currículo, então, quais são aqueles conhecimentos que estão lá propostos no currículo, qual a autenticidade, como é que a gente vai transformar isso num conhecimento autêntico, num conhecimento que o aluno produza, né, e não um conhecimento que já venha pronto, a escolha, né, e voz dos alunos, então os alunos têm uma participação ativa nessa coisa de como representar esses conhecimentos, de como desenvolver esses conhecimentos, como fazer as reflexões. E tem um momento muito importante, que eu acho que é um dos momentos mais importantes aí nesse processo, que é a questão do feedback, né? Essa devolução do professor e do tutor e de quem está acompanhando o grupo ali no processo de construção aí desse conhecimento, da resolução do problema, e a apresentação pública, né?
São etapas que variam, às vezes, de um PBL para outro, de uma instituição para outra, de como a instituição adotou o PBL e assim por diante, mas, no geral, essa estrutura ela acontece com esses momentos aí, né? Com essas importantes fatias do processo como um todo. Bom, o PBL traz para a sala de aula a interdisciplinaridade, né? Nós vamos ver um problema que a gente trabalhou lá no ensino médio, lá no Gama, e vocês vão ver essa questão da interdisciplinaridade, como é que ela está ali envolvida dentro do processo, né? Essa metodologia quebrou o paradigma da aula tradicional, com disciplinas curriculares distanciadas umas das outras, né? Nela, o aluno estuda individualmente sobre determinado assunto antes da aula e anota todas as suas dúvidas ou dificuldades. Então, está aqui a inclusão aqui da sala de aula invertida, né? Na aula acontecem discussões sobre os problemas apresentados, realizadas em grupos, os grupos pequenos, depois os grupos maiores. Esses grupos são formados por, no máximo, os 10 alunos, são os grupos pequenos, né? Dessa forma, a participação de cada aluno se torna essencial, incentivando o trabalho em grupo e a comunicação. Então, tem outros elementos ali envolvidos, além do conteúdo trabalhado para se pensar o processo como um todo. Aqui são quais são as atitudes, né, desenvolvidas dentro dessa metodologia. Então, autonomia, aptidão para resolver problemas, a colaboração, porque eu trabalho em grupo, o senso crítico, o protagonismo, confiança, aprendizado envolvente. Por que envolvente? Porque os problemas, de certa forma, criam uma situação que leva o aluno a buscar algo além daquilo que está previsto lá no currículo, né? A empatia, por que empatia? Porque o trabalho em grupo vai, de certa forma, exigir que você se coloque no lugar do outro, que você consiga perceber como é que seria a situação de uma forma ou de outra organizada, né? A responsabilidade e a participação. Então, porque são divididos lá os papéis dentro dos grupos e aí cada um tem uma responsabilidade e tem que estar direcionado na participação aí do dia a dia. Quais são as vantagens do PBL? Estimula os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. Então, tem aluno que aprende mais lendo, tem aluno que aprende mais escutando, tem aluno que aprende mais vendo um vídeo, assistindo um vídeo, tem aluno que aprende mais discutindo, tem aluno que aprende mais sozinho, né? Tem outros que precisam estar em grupos. Então, essas diferenças elas vão aparecer aqui e vão possibilitar que seja respeitado essa diversidade de formas de aprendizagem. O aumento do senso de responsabilidade. Por quê? Porque você está envolvido num grupo e não adianta você saber sozinho daquilo lá. Você precisa envolver os outros do grupo e aí isso, de certa forma, tanto vai te dar responsabilidade como vai chamar a responsabilidade dos outros. Então, esse elemento está sempre presente aí. O estímulo à leitura e ao emprego do raciocínio lógico nas discussões. Então, não basta o aluno saber, ele precisa também exercitar essa capacidade de diálogo e de colocar a lógica, né, o raciocínio lógico aí na sua fala. Incentiva os estudantes para que investiguem mais a fundo os problemas apresentados, a fim de encontrar soluções práticas para eles. Então, a ideia aqui de busca de soluções, de busca de formas de resolver um determinado problema colocado ali, né? Estimula e desenvolve a habilidade de trabalho em equipe, que é uma coisa difícil de se fazer, né? Normalmente, os trabalhos em equipe, eles são trabalhos
muito individualizados, né? Aquela coisa assim, então a gente tem que apresentar um determinado texto, então a gente vai dividir. Da página 1 à página 3 é do fulano, da 3 a 6 é do ciclano, da 6 a... E aí cada um faz a sua parte. Se um deles faltar, pula aquela parte, porque ninguém estudou aquela parte que era do que faltou, né? E aqui a gente vai ver que esse negócio não tem como fazer assim. Todos têm que estar inteirados do processo, e aí esse processo ele vai ser um processo compartilhado. E aí é a equipe que vai ter o mérito aí do trabalho, né? Permite a interlocução das disciplinas, né, em especialidades distintas, que aí é o que a gente falou lá da interdisciplinaridade, e os estudantes podem ver de perto o resultado prático de suas investigações. Então, eles sempre têm um cunho, uma aplicação prática que vai, de certa forma, demonstrar onde que aquilo que ele está aprendendo na escola pode ser aplicado na vida, na realidade, que é um dos grandes problemas que a gente tem com os conteúdos do ensino tradicional, né? É aquela pergunta clássica que o aluno faz para a gente: para que serve isso? E muitas vezes a gente também não sabe para que serve. Aí a gente dá uma disfarçada lá e bola para frente, faz de conta que entendeu e vamos em frente. Desculpe, o slide não está muito bom, eu colei uma figura aqui, não ficou muito boa, mas é mais ou menos próxima daquilo que a gente viu anteriormente lá. Então, a gente sempre parte de um problema. Desse problema, a gente vai ter um estudo bibliográfico do problema, uma definição do problema, o cruzamento dos estudos. Então, cada um estudou individualmente, vamos sentar junto e vamos conversar sobre aquilo que cada um estudou. O controle das variáveis, né? Então, como é que isso pode ter acrescentado a mais ou a menos? Deixa eu ver quem está entrando aqui, gente, senão pessoa. E aí, essas variáveis, elas vão ser controladas no sentido de conseguir identificar para onde a gente pode ir a mais ou a menos, e assim por diante, né? A formulação de hipóteses, que é uma coisa interessantíssima, inclusive para a questão do pensamento científico, das possibilidades de investigação e assim por diante, né? A validação das hipóteses, então, como é que a gente valida isso que a gente pensou, se é possível isso ou não. Uma solução provisória e uma validação da solução provisória, que seria o que vai dar o passo aí final, que é para a resolução do problema. Tem um vídeo que eu disponibilizei lá no NEAD, e no caso lá é o professor, né, o professor de medicina, ele coloca esses passos todos por meio de um problema da medicina, né? E como é que na medicina se resolve lá o PBL, como é que vai entrando os conteúdos de cada disciplina e de cada matéria para ajudar na resolução daquele determinado conteúdo, como é que são essas formulações hipotéticas, como é que são essas validações das formulações hipotéticas e como é que isso vai ampliando. Eu acho que a fala dele é muito legal nesse sentido, assim, de demonstrar esse esqueminha que está colocado aqui, né? Bom, quais são as desvantagens do PBL? Com a ausência de provas e trabalhos, que não são tão frequentes quanto são no ensino tradicional, há menos cobrança por parte dos professores, e os estudantes que não se abrem para o método inicialmente tendem a dedicar menos estudos e, consequentemente, aprendem menos. Então, assim, por exemplo, uma situação comum que a gente tem hoje lá no nosso trabalho do PBL com os alunos do ensino médio. Tem os alunos que insistem em copiar as coisas da internet do jeito que está lá no site ou em qualquer lugar lá que eles acham. Então, realmente, eles cumprem lá a tarefinha deles, que seria colocar as informações no checkpoint, só que eles fazem isso de uma maneira muito ruim, né?
Ah, mas isso não acontece só no PBL, pode acontecer no presencial, no ensino tradicional também. Exato, pode acontecer em qualquer lugar, mas é uma coisa que às vezes demora mais para o professor perceber isso lá no PBL, né? Com a facilidade de acesso à quantidade de informações disponíveis na internet, os alunos podem acabar recorrendo a fontes de pesquisas duvidosas, é o que mais acontece, né? Pega lá de qualquer site, de qualquer lugar, colocou lá no Google, aparece lá, né, a primeira informação que aparece, e aí não existe, às vezes, a preocupação com essa veracidade. Então, tem muita informação ruim, falsa, e assim por diante, né? É considerado por alguns docentes como superficial. Por quê? Porque ele não segue uma discriminação daquilo que está no currículo tradicional. Então, está lá que primeiro o aluno precisa aprender... Vou pegar uns exemplos aqui da minha área, fica melhor. Então, primeiro o aluno precisa saber filosofia antiga para depois ele aprender filosofia medieval. Ou primeiro ele precisa saber a medieval para depois aprender a moderna. E dentro dessa metodologia não tem essa sequência. Então, de repente, ele não vai aprender todos os filósofos da Idade Média, mas ele vai aprender aqueles que foram ali colocados no problema e que deram condições para o engajamento daquilo lá. Tá? Então, não vai haver um estudo aprofundado de todos os conteúdos do jeito que eles estão organizadinhos lá no plano de ensino ou no plano de curso do curso X ou Y. Certo? E alguns estudantes resistem muito à nova maneira de aprender. Então, é muito comum a gente encontrar estudantes que não querem, que acham difícil, que quer que o professor dê a aula lá expositiva, porque ele só aprende com a aula expositiva, etc, etc. Então, essas são as desvantagens aí que a gente pode enumerar assim, em primeira mão, pensando no PBL. Então, gente, eu gostaria agora de ouvir vocês um pouco sobre essa rápida exposição aí, né, sobre o PBL, para depois a gente entrar aqui especificamente num problema. Então, eu queria ouvir de vocês o que foi novidade, o que vocês já sabiam, o que acrescentou. Que silêncio é esse? Gente, vocês estão aí? Sim. Oi, professor. Sim. Eu ia comentar que eu achei muito interessante essa proposta, essa estratégia de ensino. E na nossa pesquisa, porque o nosso grupo, nós ficamos com o TBL, o Team Based Learning. E eu achei interessante ver que no nosso material de artigos, de pesquisa, também é muito trabalhado na área da medicina. E eu achei muito curioso porque, assim, entende-se que medicina é uma área que você vai ter que estudar bastante. E eu ficava pensando, como é que essa metodologia vai funcionar no sentido, assim, os alunos têm que se reunir em grupos e eles vão atrás do conhecimento, não é algo que é dado pronto para eles que têm que construir. Então, nos artigos que nós estamos lendo para preparar a apresentação, mostrou como que isso funciona. E eu achei muito interessante. Essa parte final das desvantagens que você falou, professor, eu consigo ver na minha prática docente. Os alunos, eles têm uma grande resistência mesmo. Eu diria que é um estranhamento para eles, porque quando eu não dou gramática, eles acham estranho. Eles falam, tá, professora, mas cadê a parte da gramática? Você quer que a gente aprenda a língua inglesa como? Cadê a gramática? Eu preciso da gramática. E eu falei, o curioso é que vocês já falam inglês, mas por que você precisa visualizar o que você está falando? Aí eles, cadê a fórmula? Eu falei, isso não é exatas. Não tem uma fórmula. Então, assim, tem essa resistência mesmo por parte dos alunos, mas eu acho super válido, eu acho que é uma... Eu colocaria também como desvantagem, professor, que eu percebi
né? Em todas essas atividades que envolvem o aluno como protagonista, eu colocaria uma desvantagem também, que é a questão do preparo. O professor ele vai precisar, assim, investir bastante tempo no preparo das atividades para que elas ocorram daquela forma esperada. Claro que não vai ocorrer 100% da forma que foi esperado. O professor vai ter que ter esse olhar para, às vezes, mudar a metodologia enquanto está dando a aula. Mas o professor vai ter que investir bastante tempo. Então, é uma das desvantagens que eu encontrei nessas metodologias de ensino e aprendizagem em equipes. Porém, eu achei super válido. Tomam mais tempo, né? Isso. Elas tomam mais tempo na preparação. Isso, no planejamento. A execução, é isso que eu também ia falar, que no slide que você mostrou falando sobre a parte em que o aluno, a desvantagem, né, que o aluno vai ficar muito aquém. E o que me preocupa também são aqueles alunos que vão se escorar nos colegas. Então, assim, mas a gente não pode vir também só com as desvantagens, a gente tem que vir com a solução. Uma solução talvez seria equilibrar os grupos, nivelar, por exemplo, assim, você vê que alunos que já estão mais avançados naquele tópico, você mescla ali a quantidade dos alunos no grupo e facilita para as equipes conseguirem trabalhar. Enfim, é algo novo mesmo para a metodologia de ensino brasileira, eu diria, porque, como o senhor falou, essas metodologias elas vêm muito de países, assim, como Canadá, Finlândia, todos esses países que já investem na educação há tempo. Mas eu acho super válido, assim, tentarmos na estrutura brasileira, assim, porque até agora não, assim, tá desse jeito. E aí vem aquelas perguntas que você falou, que o aluno faz. Para que eu estou estudando isso? O que vai fazer de diferença na minha vida estudar isso? Então, talvez mostrar para eles uma visão diferente, baseado no que eles querem estudar ou no que eles buscam para construir o próprio conhecimento, talvez seja algo muito válido. E a gente possa aí transformar a nossa educação aos poucos. Mas eu gostei muito. Obrigada, professor. Não, ótimo. Alguém mais, gente? Muito interessante as observações, Adriane. Diga isso. Não, aquela escola âncora, ela é PBL, né? A âncora, Sim. né? Só para saber, só para confirmar. Porque isso também é questão, assim, para esses alunos que estão lá desde o ensino fundamental, habituados a trabalhar com PBL, né? Aí eles já veem isso como uma naturalidade, né? Então, talvez a gente teria que ter um esforço para implantar mais isso. Mas aqui no GDF tem, não tem? No Zé Pacheco tinha uma né? experiência, e eu não sei se foi para frente, né? Que era acho que o nome dele agora do português. Do Zé Pacheco? Isso, do Pacheco, exatamente. Ele estava com uma proposta de fazer um trabalho aqui no GDF, eu não sei se a coisa andou, mas tem muito próximo disso. Sim. Tá bom, é isso. Beleza, gente. Agora é o seguinte, eu trouxe aqui um problema para demonstrar, até para ratificar isso que a Adriane falou da questão do trabalho, né? Como dá trabalho a gente fazer essa metodologia acontecer. Então, assim, lá no Campus Gama, no IFB Campus Gama, a gente conseguiu convencer um grupo de professores a aplicar o PBL lá no ensino médio. Então, a gente, durante o tempo agora da pandemia, né, a gente trabalhou e está trabalhando até hoje ainda com o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio integrado ao técnico em alimentos com o PBL. E aí eu trouxe um problema aqui só para a gente visualizar, então, na prática, como é que funciona isso. Então, esse problema aqui é da área de humanas, né? A gente juntou lá as matérias de geografia, história, filosofia, sociologia, português, artes e educação física. E aí, então, esse é um grupo de matérias e eles trabalham com um problema desse a cada semana. Então, uma semana, na segunda-feira, eles reúnem os alunos do primeiro ano e aí eles apresentam esse problema, né, da área de humanas, a gente chama de humanas, aí a área, e aí os alunos têm uma semana para resolver
os objetivos todos que são colocados aí do problema. Eu vou ler, porque está pequenininho aqui, não dá para aumentar, né? Cadê o exemplo? Então, Hipátia, Helena e Heitor e Andrew fazem parte do grupo de teatro. E após o ensaio de uma peça teatral, eles irão apresentar em breve, estavam em uma lanchonete e Andrew mostrou a eles um conjunto de imagens com esculturas gregas a fim de que pudessem se inspirar para a construção da dramatização do texto que eles estavam estudando. A primeira delas era a escultura de Afrodite, criada por Praxíteles. Andrew, ao olhar a imagem da escultura, disse: "Nossa, que mau gosto os gregos tinham." Heitor respondeu rapidamente a Andrew: "Rompa com essas correntes, cara. Saia da caverna." Sobre a escultura seguinte, Hipátia faz o seguinte comentário: "Observe a escultura, o soldado Gálata e sua esposa. Parece que eles estão sofrendo, tal como Ifigênia, quando soube que ia ser sacrificada. Ou será que eles estariam sofrendo por perderem uma guerra?" Refletiu Andrew. Heitor, que estava pensativo, fez a seguinte brincadeira: "Olha aí, Helena, esse povo deve ser seu parente, porque acabo de ler aqui, essa escultura é helenística." E todos começaram a rir. Os amigos se despediram com o compromisso de estudarem seus textos para a apresentação da peça. E Heitor lança a seguinte reflexão: lembre-se que a conduta de cada um depende do destino de todos. Nossa, que profundo! Essa frase é sua? Pergunta Helena. Aqui Heitor responde: não é minha, é de um tal de Alexandre. Então aqui está colocado o problema, certo? Já dá para a gente identificar que o foco aqui é a história antiga, né? Então, a história, a geografia, a filosofia estão bem representadas aqui, né? As artes também estão bem representadas. E aí, a partir desse problema, então, a gente trabalhou dentro de um esqueminha que a gente criou aqui. Então, a problematização, arte, aspectos geográficos, filosóficos e acontecimentos históricos do período helenístico. Duração, 1 semana. Nível de dificuldade, médio. Supostos conhecimentos prévios. Conceito de língua e linguagem, pensamento pré-socrático e socrático, consolidação e expansão da Grécia, período homérico e arcaico, arte do período arcaico e clássico, atividades físicas na Grécia Antiga, o corpo e a visão de Platão e Aristóteles. Produtos esperados. Construção individual de um texto expositivo que aborde os seguintes elementos: a arte, o teatro grego, os Jogos Olímpicos e o corpo, os principais aspectos geográficos, a filosofia e os acontecimentos históricos do período helenístico. Então, isso aqui é o produto final lá, que no final da semana o grupo de alunos vai ter que apresentar. Aí vem os elementos curriculares. Então, vem aqui os objetivos gerais, tá? Não vou me prender nos objetivos gerais, porque eu quero mostrar exatamente os objetivos específicos. Então, quais são os temas aqui dentro da proposta? Arte e antiguidade, na antiguidade clássica, localização e aspectos geográficos do Império de Alexandre o Grande, gêneros literários, Platão e Aristóteles, Grécia Antiga, período helenístico, Jogos Olímpicos e ideais de corpo. Se a gente olhar para esses temas aqui, a gente vai conseguir identificar as disciplinas que estão envolvidas nesses temas. Então, arte está aqui, né? Localização, geografia, gêneros literários, vamos pegar aqui português, né? Principalmente, Platão e Aristóteles, filosofia, e a gente poderia até dizer aí filosofia e sociologia, Grécia Antiga, período helenístico, história, Jogos Olímpicos, educação física. Então, todas as disciplinas, né, os componentes curriculares estão contemplados aqui.
E aí, a partir disso, os professores desenvolvem objetivos. Então, nós temos aqui, 10 objetivos que o aluno vai ter que estudar durante a semana. E para cada um desses objetivos tem aqui uma indicação bibliográfica. No caso, eram todas online, né, todos para que o aluno consiga resolver esse objetivo. Individualmente, ele vai fazer isso e ele vai colocando essa contribuição dele lá no que a gente chama de checkpoint. Então, ele vai diariamente. Então, se ele tem 10 objetivos, nesse problema tem 10, pode ter até mais, tem problema até com 30 objetivos. E se ele tem uma semana para resolver, então ele vai ter que administrar essa semana dele. Na verdade, ele vai ter 4 dias, que seria a segunda-feira até a quinta, porque na sexta já é a apresentação. Então, ele vai ter que distribuir o tempo dele, nesses dias aí que ele tem, para que ele possa estudar e escrever lá no checkpoint, que é uma sala do Classroom, que é aberta, o que ele compreendeu de cada uma dessas coisas. Então, olha, escrever os continentes em que se estendia o Império de Alexandre, o Grande, bem como os mares que banhavam esse território. E aqui ele tem, então, 2 indicações bibliográficas de mapa, que ele vai perceber isso e vai transformar isso numa linguagem escrita. Identificar e descrever os principais climas, biomas do Império de Alexandre o Grande. Então, tem uma coisa aqui já de geografia. Compreender as causas da Batalha de Queroneia e suas consequências. Tem aqui história. Identificar os aspectos característicos do período helenístico. História. Estabelecer a relação entre mito, alegoria da caverna de Platão e sua visão sobre o conhecimento. Diferenciar o pensamento de Aristóteles do conhecimento. Filosofia, né? Diferenciar as visões sobre artes apresentadas por Platão e Aristóteles. Tem aqui artes. Compreender o conceito de corpo à luz dos Jogos Olímpicos, diferenciar as concepções religiosas e filosóficas, destacar a importância dos Jogos Olímpicos, comentar a máxima mente sã, corpo são. Né? Então, está aqui educação física. E assim por diante. Então, para cada um dos objetivos, tem aqui uma indicação bibliográfica e que o aluno vai ter onde estudar e ele vai ter onde fazer. Aí está aqui quais são as habilidades que ele tem que alcançar, né? E quais são os comportamentos atitudinais. Então, as habilidades. Construir um parágrafo analisando o enredo da peça teatral Ifigênia e Aulis, né, de Eurípides, relacionando-a com o conceito de tragédia grega e apontando quais as verdades e tragédias gregas, como Ifigênia, as tragédias gregas e tal. Então, diz respeito ao ser humano. Então, está estudando lá um tipo de teatro, né, que seria as tragédias gregas, está relacionado com filosofia, está relacionado com arte, está relacionado com geografia e história, né? Aí, comportamento. Elaborar um programa de estudo individual e coletivo para obtenção do produto esperado. Então, além do estudo individual, ainda eles vão ter que organizar o grupinho deles ali, que são um grupo de, no máximo, 6 alunos, que a gente divide lá, para que eles possam fazer esse produto final que tem que ser apresentado na sexta-feira, tá? E é esse texto reunido lá em conjunto. Primeiro, cada aluno deve estudar todo o material básico individualmente, no máximo possível material complementar, e atingir todos os objetivos específicos. Então, os 10 objetivos lá. Depois, socializar e integrar as respostas de modo a obter consenso no grupo em relação aos temas, objetivos específicos estudados. Preencher o checkpoint e preparar para as mini-sessões de fechamento. Essas mini-sessões de fechamento é o seguinte: para cada grupo de 6 alunos tem um professor. Então, por exemplo, aqui nós temos os professores de História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Português, Artes e Educação Física. Então, nós temos 7 professores. Esses 7 professores vão estar lá reunidos com seus grupinhos de 5, no máximo 6 alunos. E cada um desses professores vai marcar pelo menos 2 encontros aí na semana
para ver como é que eles estão fechando esses objetivos e como é que eles estão fazendo os checkpoints e discutir junto no grupo lá, certo? Preencher o checkpoint e definir as estratégias para a elaboração do produto esperado. Então, aí, na sexta-feira, toda a turma vai se reunir, aí cada grupo vai apresentar o seu produto lá, o seu trabalho elaborado. Como é que isso vai ser avaliado? Então, tem uma autoavaliação, o aluno responde lá um questionário, né, fazendo a sua autoavaliação de como ele participou naquela semana, né? Tem o checkpoint do grupo, então o texto colaborativo que eles produziram lá, por meio de uma wiki, e aí como é que eles elaboraram isso, né? Tem um questionário que os professores elaboram, que eles vão responder questões objetivas, né? E também, algumas vezes, questões subjetivas, depende do problema, depende da área de conhecimento. E tem as mini sessões de fechamento, que são essas 2 ou 3 aí que os professores trabalham e vão, por exemplo, às vezes tem algum conteúdo que é mais específico, mais difícil, e aí o professor prepara uma aula sobre aquele conteúdo e aí pode ajudá-los a resolver o problema ali, o objetivo, na verdade, né? Então, aí, dia da semana, segunda-feira, aí os grupos 1 e 2 vão estar lá com atendimento de História e Geografia. Na terça-feira, Educação Física, Filosofia, Português e Artes. Na quarta-feira, todas, né? Finalizando o envio do produto. Porque aqui eles estão fazendo de segunda a sexta, eles estão fazendo de segunda a quarta, mas em 2 semanas, ó, dia 20. Então, aqui é porque teve um feriado, alguma coisa assim. Então, a trajetória do estudante, né? Como é que o estudante vai trabalhar? Então, ele começa pela sessão de abertura, o professor conduz a sessão, o estudante participa. Leitura do roteiro, o professor acompanha a leitura, o estudante executa. Planejamento, o professor confere e o estudante elabora a observação, separa os objetivos, né, por cor, de acordo com os dias da semana. Conhecimento, estudo da bibliografia, o professor orienta, o estudante tem que estudar. Checkpoints, o professor dá o feedback por área, né? Então, a cada colaboração que o aluno faz lá no checkpoint, o professor dá lá o feedback, fica exposto para todo mundo, né? O estudante tem que preencher as observações, o estudante deve colocar o nome em negrito após a sua colaboração, porque como é uma wiki, todo mundo vai colocando lá as ideias, né? Questionário. O professor corrige o questionário, o estudante tem que responder o questionário, né? Observação, questões do tipo do Enem e assim por diante. Aí a síntese, sessão de fechamento, o professor vai arguir, porque o escrito eles já colocaram lá. E aí o professor, então, vai ser uma sessão aqui de debate. Aí o professor e os outros alunos vão fazer essa checagem, na verdade, se o conhecimento realmente aconteceu, né? Então, é esse o processo. Isso aqui é muito mais trabalhoso do que preparar uma aula, não há dúvida, né? Mas quando o grupo está entrosado, o grupo de professores, e já tem uma dinâmica constante, então, no caso nosso lá, que a gente tem semanalmente tempos, né, de preparação de aula, então a gente já criou uma rotina e esses grupos de professores se reúnem lá semanalmente e conseguem colocar ali toda uma dinâmica de trabalho, desde elaborar o problema, né, até a acompanhar os alunos e fazer todo esse processo aí de acompanhamento diário e constante. Então, assim, é muito interessante. No caso nosso lá, a gente dividiu em 3 grupos de matérias, né, em 3 grupos de componentes curriculares. Então, um grupo é esse aí que eu mostrei, os das ciências humanas. O outro grupo é o das ciências naturais, junto com matemática. E o outro grupo é o das disciplinas técnicas. Como é o curso técnico em alimentos, então tem as disciplinas que são específicas da área técnica, né? E aí, essas disciplinas técnicas,
junto com elas está o inglês. Então, ficou o inglês e as disciplinas técnicas, matemática, com física, química e biologia, e as humanas, história, geografia, filosofia, sociologia, português e educação física, e artes nesse outro grupo. Então, são os 3 grupos, e aí esses grupos vão alternando. Então, por exemplo, nessa semana, o grupo de humanas está trabalhando com o primeiro ano. Aí o grupo de naturais e matemática está trabalhando com o segundo ano, e o grupo de técnicos está trabalhando com o terceiro ano. Na semana que vem, técnicas vêm para o terceiro ano, humanas vai para o segundo, matemática vai para o terceiro. E assim vai girando, né, para que eles consigam ter, naquela semana, tempo e um trabalho de proximidade com os professores daquela área específica, para que eles possam dar conta daquela quantidade de objetivos e fazer um processo aí semanal, né, no caso, dentro dessa rotina. Então é isso, só para demonstrar, assim, porque geralmente a gente fala muito teoricamente como isso acontece e não mostra uma situação prática, né? E a gente fez o ano passado, até eu coloquei lá um pedaço de um resumo, na verdade, de um congresso que a gente apresentou. A gente fez uma pesquisa com os alunos sobre essa dinâmica, porque muda totalmente, né, aquela perspectiva da sala de aula tradicional. E é interessante que assim, a devolutiva dos alunos ela foi muito, muito favorável, né? No sentido de, olha, eu aprendi a me organizar, olha, eu achava que eu não dava conta de estudar sozinho, mas agora eu estou percebendo que eu consigo. Tem os alunos também com dificuldade, mas é uma minoria, né? A gente teve que fazer um trabalho também de acompanhamento, a gente que eu falo é a coordenação pedagógica, né? Um trabalho de acompanhamento mais próximo dos alunos com bastante dificuldade. Tem aluno que não conseguiu se adaptar e que realmente caiu, né, não conseguiu sucesso, né? Mas também isso acontece no ensino tradicional e que isso todo mundo está sujeito aí a essas questões, e juntou a questão de pandemia, questão de depressão e de vários outros fatores aí que levaram as pessoas também a não continuarem estudando, né? Então, assim, só para finalizar essa apresentação, era mais para trazer para vocês um modelo, né, para dizer que é possível, não é fácil, mas é possível, que a gente tem trabalhado isso aí nesses 2 anos de pandemia, que tem tido mais sucesso do que coisas negativas, do que resultados negativos. E, no caso, no momento da pandemia, foi uma saída fantástica para organizar os conteúdos, para reduzir, de certa forma, a, a quantidade de coisas que o aluno tem que fazer. E comparando, assim, nós temos 2 cursos de ensino médio integrado ao técnico lá no campus. O outro curso não fez isso. Então, a gente percebe, assim, que a quantidade de alunos perdidos, desvinculados e desagregados no outro curso é muito maior do que a quantidade de alunos neste curso. Então, por quê? O fato de juntar em grupos, por exemplo, eles estão lá em grupinhos de 5 ou 6. Se uma semana um não participa, eles já relatam para o tutor o professor que está acompanhando aquela semana, e o professor já está mais atento, por que a fulana não está acompanhando, o que aconteceu. Então, já consegue acionar a coordenação pedagógica ou outros setores, a coordenação de curso, para saber, né, para ir atrás. E às vezes é um problema de conexão, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema de saúde na família. Então, a proximidade ficou muito maior por essa questão do professor conseguir fazer esse acompanhamento mais próximo. Ao invés de ele acompanhar 35 alunos na turma, ele está acompanhando 6, 5, né? Mas ele não está toda semana ali. Sim, mas daqui 3 semanas ele vai estar lá de novo. Então, ele consegue estar sabendo o que aconteceu, né? E é possível, é um trabalho muito interessante, é muito
trabalhoso, mas é interessante de se ver na prática e como é que isso tem dado resultados positivos assim nesse processo de aprendizagem aí, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está vivenciando, que é o momento de pandemia. Então é isso, eu queria trazer aqui esse modelo mais para mostrar para vocês. Eu sei que foi muito rápido e que depois, talvez, na gravação, vocês possam rever isso aí e discutir, e trazer outras questões aí relacionadas a isso. Dúvidas, questões, falas, comentários? Olha, Isabelita, na verdade, você que é professora do IFB sabe disso que eu vou falar. Lembra que quando começou a pandemia, o IFB suspendeu as aulas, mas ele não suspendeu as reuniões e todos os trabalhos docentes de todo mundo. Então, nesse período, a gente fez um curso de formação, né? A gente começou a fazer um trabalho e foi muito legal, o coordenador de curso que encampou isso aí e tal. A gente fazia reuniões 2 vezes por semana, durante esse período que não estava tendo aula, estudando o que era o PBL, vendo as experiências que existiam, trazendo, discutindo, começando a elaborar problemas, ensaiando como é que seria isso, como é que a gente organizaria e tal. E foi uma construção coletiva. Então, muitos professores que estavam bastante resistentes à proposta começaram a quebrar essa resistência. E o que foi mais legal, assim, foi mais surpreendente, é que os que primeiro encamparam a proposta foram os professores das áreas mais complicadas, que é física, biologia e matemática. Então, essas 3 áreas foram as três professores, aí foram os pioneiros na coisa, não, vamos fazer, vai dar certo e tal, não sei o quê. E aí engrenou. Não dá para dizer que todos os professores participam 100%, mas a gente tem uma participação muito boa e tem um pessoal muito envolvido e que faz um trabalho muito legal. Então, assim, houve a resistência inicial, mas a gente teve um tempo aí de estudo, que foram uns 3 meses, mais ou menos, que ajudou bastante. E aí, quando voltaram as atividades não presenciais, o jeito da gente instituir essas atividades foi implantando, e aí foi e deu certo, foi fazendo. A gente foi aprendendo e fomos reorganizando, remodelando durante o processo. Olha, não ficou muito bom assim, então vamos organizar, vamos reduzir isso aqui. Então, no começo tinha problema com 30 objetivos, aí os alunos não davam conta, chegava na sexta-feira, não dava conta de ter resolvido 30 objetivos. Então, vamos reduzir, vamos limitar, ó, no máximo 20, vamos direcionar um pouco mais para cá, ó, precisa ter uma aula também, porque só os alunos resolvendo sozinhos não dão conta. Então, a professora de matemática vai dar uma aula sobre determinado conteúdo que vai ajudar na resolução daquele objetivo. E aí a gente foi aprendendo fazendo. Então, esses mini fechamentos mesmo, é coisa desse ano. O ano passado não tinha. Então, não vamos deixar só para o fechamento final, não. Vamos fazer mini fechamentos, porque a gente consegue recuperar os alunos ali que estão atrasados e que não conseguem fazer determinada coisa. Então, essa ideia, assim, foi sendo polida, foi sendo reorganizada com o tempo. Mas, assim, hoje é interessante você ver alguns professores que eram resistentes implantando isso em outros cursos. Então, por exemplo, tem um grupo de professores que está fazendo o trabalho do PBL no ProEja. A gente tem o ProEja lá. E eles fazem o PBL lá no ProEja. Eles foram os formadores dos outros professores que não passaram por esse processo de formação. Então, assim, e aí tem que ter as adequações. Então, no ProEja tem que ter outras dinâmicas, outras limitações que os alunos do ProEja trazem, então aí tem que ser readaptado e tal. Mas o negócio está assim, contaminando devagar, e tem um grupo de professores na instituição muito resistente, que não querem participar e tal. Então, há as duas vertentes aí, né?
Mais alguma pergunta, gente? Nossa, hoje vocês estão tão silenciosos. Só 3 alunos participaram aí. Mas tudo bem. Eu vou parar a gravação, mas para a gente retomar alguns aspectos aqui da aula que vem. Gravando ainda. Gente, está compreendido?